Amém, queridos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos os ouvintes aqui da rádio Apoio Arte News. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido, né? Também glorificar a Deus pela vida do jovem Kelvin. Amém. Tem sido um instrumento de Deus aí na juventude da Apoio Arte. E quero cumprimentar também todos os jovens aí, né, de todos os distritos, amém, que estão acompanhando também a programação. Queridos, eu gostaria de ler um texto com vocês. Você pode acompanhar na sua casa, pode abrir a sua Bíblia aí. Livro de Lucas. Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 13. Hoje nós fomos privilegiados, né, Kelvin? Parece que hoje está estreando aí com imagens, né? Hoje está estreando com imagens. A Lília ficou um pouquinho acanhada, né? De início. Lucas, capítulo 21. Querido, retificando, Lucas 24, perdão. Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13, que diz assim: Neste mesmo dia caminhavam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam conversando sobre aquelas coisas que haviam acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e passou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleopas, disse-lhe: Tu, o único peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nela aconteceram nestes dias? E lhes perguntou: Quais? E eles lhes responderam: As que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que viesse remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, aos quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que diziam que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres disseram, mas não o viram. Ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e se entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele estava escrito em todas as escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde. E já declinou o dia. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu e distribuiu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Glória a Deus. E em seguida ele desapareceu de diante deles. Disseram uns ao outro: Porventura não ardia no nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram congregados os 11 que estavam com ele, os quais diziam: Verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois lhe contaram o que lhe acontecera no caminho e como eles identificaram quando partiu o pão. Queridos, que texto maravilhoso. É interessante que os discípulos viviam após a morte de Jesus, né? Eles estavam escondidos. Havia em Jerusalém um grande temor,
um pesar no coração. E o maior exemplo desse pesar é justamente o que aconteceu com esses dois discípulos. O texto é bem claro. Esses discípulos eles estavam saindo de Jerusalém a caminho de Emaús. E olha que coisa interessante, né? Quando a gente para e retrocede para pensar na ordem do Senhor Jesus, a ordem é que ficassem em Jerusalém. A ordem era essa. Mas parece que eles estavam... Parece não, eles estavam desesperançados, estavam angustiados e iam conversando a respeito do que acontecera. Iam conversando a respeito da morte de Jesus e totalmente sem nenhuma esperança. Já não acreditavam mais na ressurreição. E de repente, quando eles vão caminhando na direção de Emaús, vem um viajante. E esse viajante era o próprio mestre. E começa a conversar com eles. Começa a dialogar com eles. E faz a pergunta do que eles estavam falando, o que estava acontecendo. E os discípulos eles ficam surpreendidos com a pergunta do mestre, que para eles era um viajante. Ué, só você não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém? Como as nossas autoridades, né, levaram o nosso mestre, como ele foi crucificado, como agora ele vem a padecer, e na realidade há quem diga por aí que ele ressuscitou, hoje é o terceiro dia, e na verdade algumas mulheres disseram que foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. E também alguns discípulos, se referindo a Pedro e João, também foram até o sepulcro e encontraram lençóis, mas o corpo do mestre não estava lá. Sendo que nós não vimos. Nós não vimos. Mas essas mulheres, elas afirmam que ele vive. Bom, nós até tínhamos uma esperança de que fosse ele quem viesse restaurar a Israel. Só nas palavras desses dois, né, discípulos se percebe aí a falta de convicção, se percebe aí o pesar no coração, se percebe aí a tristeza na fala desses discípulos. E agora Jesus começa a fazer uma exposição. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus começa a fazer uma exposição da palavra. E o que me chama mais atenção nisso é que nós, enquanto transmissores da palavra, enquanto a gente está ali para transmitir, para pregar a palavra, enquanto mensageiros, a gente transmite uma mensagem que não é nossa. Mas nessa situação, o próprio autor estava ali presente. E o próprio autor estava expondo, fazendo uma exposição da palavra. E o texto vai dizer que ele vai lá em Moisés e fala: porventura não foi isso que foi dito pelos profetas? Vai até Moisés e vem ali expondo a palavra, explicando para eles que aquilo era necessário acontecer. Não é assim que está escrito? Agora você para pensar comigo, o próprio Cristo, Criador dos céus e da terra, o Cristo ressurreto estava ao lado deles, dialogando com eles, conversando com eles. O texto vai dizer que eles não estavam percebendo que era Jesus. Os seus olhos estavam como que fechados, para não conseguir entender que era o Mestre, era o próprio Cristo ressurreto que estava conversando com eles. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? Sabe o que me chama a atenção nisso tudo? Às vezes acontece conosco, a gente parece que perde a sensibilidade, às vezes nós temos até aquela visão do Jesus histórico, conhecemos a palavra por inteiro, lemos a palavra, mas a palavra ainda não fez uma mudança em nossas vidas. Aqueles discípulos, eles conheciam a palavra, eles tinham conhecimento de tudo que havia acontecido, tanto que eles parecem que chamam até a atenção do próprio mestre, dizendo: só você que não sabe o que aconteceu? Será que você é um peregrino? Você é um caminhante que ainda não entendeu o que está acontecendo? Está todo mundo sabendo o que aconteceu em Jerusalém. Jesus Cristo foi crucificado. Eles mesmos interpelam Jesus.
Eles mesmos cobram de Jesus. Isso não é possível. Você não está sabendo o que está acontecendo? Cristo foi crucificado. E agora o próprio Cristo ao lado deles começa a fazer uma linda exposição da palavra. E queridos, olha que coisa. Enquanto Jesus explicava para eles a palavra, enquanto Jesus pregava para eles, eles ainda estavam com seus olhos fechados. Ainda não tinha entrado no coração deles, ainda não haviam acreditado que Jesus havia ressuscitado. É interessante, irmãos, que em muitas das vezes na nossa vida, a gente tem a presença do Senhor, mas não usufrui do melhor dele. Um dos exemplos disso é Marta e Maria, duas irmãs que estavam em suas casas. Jesus estava presente justamente no mesmo ambiente onde elas estavam, sendo que Maria estava aos pés do mestre, ouvindo as palavras do mestre, e Marta estava ali preocupada com o que servir a Jesus. Estava limpando a casa, arrumando, preparando até o alimento. A intenção dela até era muito boa. E agora Marta vai até Jesus e fala: Senhor, poxa, incomoda a Maria aí para que ela possa me ajudar aqui nos afazeres de casa. Fala com ela, Senhor, para poder ela deixar o Senhor um pouquinho aí à vontade e vir aqui para poder me ajudar. Olha, Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas só uma coisa é necessária. Deixa eu te falar uma coisa. Maria escolheu a melhor parte. E eu entendo com isso, irmãos, que ter a presença de Deus, em muitas vezes, não significa viver o melhor de Deus. Para pensar comigo. Jesus estava na casa, no mesmo ambiente onde as duas estavam, mas só uma estava aproveitando o melhor do mestre. Da mesma forma, os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus estava conversando com eles, o milagre estava do lado deles, mas eles não conseguiam perceber que era Jesus. Jesus precisou expor a palavra para eles, e mesmo com a exposição, e é interessante que nós, enquanto pastores e pregadores, a gente fica preocupado. Enquanto apacentadores também, a gente fica preocupado com as ovelhas, porque a gente está ali pregando, está ensinando, está discipulando, e muitas das vezes as ovelhas não dão atenção e não põem em prática, né? Não põem em prática aquilo que estão ouvindo. E a gente começa a procurar defeitos em nós mesmos. Senhor, será que a culpa é minha? Será que eu não tenho me dedicado totalmente ao ensino da palavra? Mas perceba, será que aquele pregador era bom, irmão Kelvin? Será que aquele pregador era um bom pregador? Aquele viajante que parou do lado deles no caminho de Emaús? É óbvio. Ele era o próprio Cristo. Era o próprio autor da vida. Era o próprio autor da palavra. Era o verbo que se fez carne, que agora havia ressuscitado. E mesmo assim, o coração daqueles discípulos, pela tristeza e pela angústia, não estava deixando eles absorverem a mensagem do mestre e entenderem que ali era o próprio Jesus que estava ao lado deles. Não é diferente na nossa vida, irmãos. Às vezes estamos tão preocupados com tantas coisas na nossa vida. Os problemas têm nos afligido e a gente não consegue identificar a presença do mestre ao nosso lado. E foi justamente o que aconteceu com esses dois discípulos. Jesus vem e faz uma exposição da palavra. Jesus mostra para eles, né, e o que havia sido relatado na sua palavra, que aquilo que estava acontecendo foi o que foi dito pelos profetas, mas mesmo assim eles não conseguiram identificar que era Jesus. E quando eles vão se chegando até o local, a casa onde eles residiam, na aldeia de Emaús, o texto vai dizer que Jesus vai um pouco mais à frente, como se... Olha só que coisa interessante, né? E isso é óbvio que foi de propósito. Jesus dá a entender que ia por outro caminho, que ia esticar e ia mais à frente. E quando Jesus vai tomar a direção de ir mais à frente, eles chamam a atenção do mestre. Fala assim: Senhor,
já se faz tarde, já está anoitecendo. Fica conosco. Fica conosco. Entra na nossa casa. Se alimente conosco. E o texto vai dizer que Jesus entra na casa desses dois discípulos. E olha que coisa interessante. Ainda não haviam percebido que era o mestre. Mas no momento em que eles pediram para o mestre dar graças pelo alimento, quando Jesus levanta o pão, aleluia, quando ele levanta o pão, parte o pão, faz uma oração e entrega o alimento, aí a escama cai dos olhos desses dois discípulos e eles perceberam que era o próprio Jesus que estava ali. E agora Jesus sumiu. De repente Jesus some. E agora eles têm um momento entre eles dois e dizem: poxa vida, mas será que você não sentiu algo diferente? No momento em que ele falava, porventura o nosso coração não ardia enquanto ele estava falando ali? O seu coração também não ardeu? Era o próprio mestre que estava ao nosso lado. E é um significado muito profundo, irmãos. Porque enquanto Jesus estava expondo a palavra, eles ainda estavam sem entender. Mas quando Jesus levanta as mãos e parte o pão e distribui aquele pão, ali eles entendem que é o mestre. Sabe onde você vai encontrar o mestre? Você vai encontrar o mestre na comunhão e no partir do pão. Você vai encontrá-lo na comunhão e no partir do pão. Quando a gente vai mais à frente no livro de Atos, a gente vai encontrar a igreja primitiva, esses mesmos irmãos que foram impactados já pelo poder de Deus, já haviam passado pelo Pentecostes. E agora você encontra o texto do capítulo 2, versículo 42, dizendo que a igreja era unânime, perseveravam na oração e na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Esse é o diferencial. A gente vive uma época hoje e tem um segmento crescente que é chamado o segmento dos desigrejados. Nós não precisamos mais de estar em igreja, a gente não precisa mais de liderança, a gente não precisa mais de pastores, né? Somos autossuficientes, a gente já conhece a palavra e o discurso é justamente esse: não precisamos estar congregados. Queridos, é um erro fatal. Porque você encontra a presença do mestre, os seus olhos se abrem justamente na comunhão e no partir do pão. É no calor humano, é junto aos irmãos. Aleluia! É junto aos irmãos congregados que estão ali adorando e louvando o Senhor. Mas eu não estou falando simplesmente só de estar ali dentro do templo. Esta comunhão precisa ser constante. A igreja primitiva, os bens da igreja primitiva, o texto vai dizer que eles não tinham bens em comum. Tudo era repartido entre eles de forma igualitária. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Os olhos da igreja se abrirão quando nós atentarmos para esta palavra. Encontraremos a presença do Eterno na comunhão e no partir do pão. Glorificado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade, irmãos, porque não basta ter o conhecimento da palavra. Eu me lembro uma vez, nunca me esqueci disso. Eu era adolescente e voltando de um culto, abrindo aqui um parênteses nessa mensagem, eu me lembro que tinha uma barraquinha ali na entrada da rua Azevedo Júnior, hoje é Coronel de Azevedo, e tinha um rapaz que trabalhava ali naquela barraquinha na rua. Eu me lembro que eu adolescente voltando da igreja e muito alegre com a Bíblia na mão, não tinha ainda experiência nem conhecimento da palavra. E eu me lembro que um jovem que estava na barraca olhou para mim com a Bíblia e ele estava afastado da igreja. E ele disse assim: olha, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o maior salmo da Bíblia? E eu fiquei parado assim olhando para ele porque eu não sabia a resposta.
E de repente vem chegando o evangelista da igreja, o evangelista Camilo, que hoje é o nosso vice-presidente lá na igreja. Nunca me esqueci isso. E quando o evangelista Camilo chegou, o que está acontecendo aí? Aí aquele rapaz falou, não, eu estou perguntando para ele aqui qual é o maior salmo da Bíblia, mas ele não está conseguindo me responder. Aí o evangelista olhou para ele e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. O maior salmo é o 119, mas isso não importa. Deixa eu te explicar uma coisa. Não adianta você conhecer a Bíblia teoricamente e não viver a essência desta palavra. Aquele rapaz abaixou a cabeça e não conseguiu mais pronunciar nada. Ele ficou envergonhado. Isso é uma verdade. Esses discípulos conheciam a história, conheciam o Jesus histórico. Viram que o Senhor Jesus realizou, mas não acreditavam na ressurreição do Mestre. Ou seja, eles criam na teoria. E nos dias atuais não é diferente, queridos. Muitos têm até o conhecimento bíblico, mas não têm conseguido viver o melhor de Deus. O que era o melhor de Deus para eles naquele momento? A ressurreição do Mestre. Na realidade, o milagre já tinha acontecido, já era o terceiro dia, e eles não conseguiram entender que o milagre estava caminhando do lado deles. E vou além, o milagre estava conversando com eles e estava fazendo uma exposição da palavra. Olha que coisa maravilhosa. E o que falta? É óbvio, nós temos que continuar buscando conhecimento, estudando a palavra. Mas entenda, precisamos viver o evangelho genuíno na essência. Não algo teórico, até bonito de se ouvir, mas o verdadeiro evangelho na essência. Depois as escamas dos olhos caíram. E na comunhão perceberam que era o Mestre. Querido, tome posse desta palavra. Quer encontrar Jesus? Quer sentir a presença do Mestre? Quer viver um milagre na sua vida? Entenda, encontraremos o Mestre na comunhão e no partir do pão. Que Deus abençoe a tua vida. Amém.